Certamente você já ouviu o texto que está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, em que o texto nos diz assim, que eu vos batizarei com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. E é um texto muito interessante e que tem gerado polêmica. Não era para ser assim, mas é um texto que gerou polêmica. Por quê? Mas por que gerou polêmica? Por conta da expressão batizarei com o Espírito Santo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a partir daí, então, alguns intérpretes entendem que este é um outro batismo, um batismo mais poderoso. Né? Para muitos, principalmente para os pentecostais, eles entendem do batismo com o Espírito Santo, mas algumas linhas pentecostais acreditam também haver o batismo com fogo, que daria um poder maior, especial, para aqueles que forem assim alcançados. A nossa visão, né, e o objetivo aqui desse vídeo é justamente dar um entendimento correto a respeito do texto. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser fiéis a Ele. Mas para nós sermos fiéis a Ele, precisamos ser fiéis em tudo, principalmente ao texto bíblico. E o texto bíblico aqui, no que nos trata o Evangelho de Mateus, ele fala aqui a respeito do batismo de Jesus. João, né, o Batista, ele fala então que após ele era aquele que viria como precursor do Messias. Então ele está falando aqui para judeus. E ele está dizendo aqui então que aquele que viria após ele, então esse vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o que ele quis dizer com esse fogo? O que será? Para nós termos uma compreensão correta do texto, precisamos ler o contexto todo do capítulo 3 para nós entendermos. Nesse caso aqui não é difícil de entender. Eu vou fazer uma leitura de alguns versos aqui, justamente para nos dar uma maior segurança. Então, fale a leitura aqui a partir do versículo 11. Diz assim, eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja ajoeira está em sua mão. Ele limpará minuciosamente a eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. A respeito do que então ele está falando aqui? Quando nós olhamos para o texto do verso 11, ele diz, eu realmente vos batizo com água para arrependimento. Esse era o batismo judaico, o batismo para arrependimento, ao qual Jesus anunciou. Né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus trouxe essa mensagem para os seus, para os judeus. Era necessário um arrependimento. E confirmando isso, eles passavam pelas águas batismais. Eram batizados ali no Rio Jordão. Quando Jesus, então, quando ele anuncia que Jesus os batizaria com o Espírito Santo, ele está trazendo uma nova ideia para eles. Né? O Espírito do Senhor, que até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agia no ser humano, mas de uma forma diferente. Agora, nós seríamos mergulhados no Espírito, ou melhor, o Espírito habitaria em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, como realmente aconteceu depois da ressurreição, um certo dia, estando os discípulos todos reunidos no cenáculo, Jesus veio sobre eles, né, na sala, no cenáculo onde eles estavam,
E ali Jesus então soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então eles foram realmente batizados com o Espírito Santo. Mas e o fogo? Onde está o fogo? Quando o João narra esse texto, ele está falando que fogo é esse? Nós lemos no verso 12, diz assim: cuja a pá está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. De novo ele está falando fogo. Que fogo é esse? Que fogo é esse que ele seria batizado? Aqui então Mateus usa uma figura de linguagem, aproveitando, está falando do batismo, a respeito do fogo. Esse fogo aqui não é algo maior para o povo, com poder maior, não é nada disso, como entendem muitos. Ele está falando simplesmente a respeito do juízo de Deus que viria sobre o povo de Israel. É isso que ele estava dizendo. Aqueles que não se arrependessem, eles seriam visitados pelo juízo de Deus. É isso que ele está dizendo. Tanto assim que o verso 11 complementa isso. E o verso anterior, verso 10, ele diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz fruto bom, ele corta e lança no fogo. Então você vê que existem aqui três momentos em que ele está falando aqui do fogo. E esse fogo é justamente o juízo. No versículo 10 e no versículo 12, então ele fala a respeito deste fogo inextinguível, onde a palha será lançada. E no versículo 11, então, ele anuncia o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependeram ou que não vieram a se arrepender. Assim também, aqueles a quem hoje não se arrependerem dos seus pecados e não confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador, e não estiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, certamente também passarão por este juízo de Deus. Esse juízo aqui, ele não está falando apenas aqui do dia do julgamento, mas ele está já falando aqui da condenação eterna. E nós vemos isso aqui no versículo 12, que no finalzinho ele diz: mas queimará a palha no fogo inextinguível. Palha é o resultado daquilo que não foi produzido, é aquilo que restou, é o resto. Então é isso que vai acontecer com todos aqueles que rejeitarem o Senhor e com todos aqueles que no passado não se arrependeram, como foi a mensagem aqui de Mateus, no capítulo 3, verso 11, que nós tratamos assim. Que você tenha um ótimo dia e que Deus continue te abençoando. Em breve estaremos com um novo vídeo falando de outros textos e de outros temas. Um abraço.